Vamos pensar mais um pouco essa noite sobre a vida de Jesus. Nós reservamos o mês de dezembro para isso. E eu quero olhar algumas ações que Jesus teve em sua vida, alguns hábitos que Jesus tinha na vida diária dele, que penso que nos ajuda muito. E nesse último domingo do ano serve também para uma referência para nós, pensarmos como vivemos o ano 2020 e aprender um pouquinho mais sobre Jesus e o que podemos melhorar na nossa rotina diária, a partir do mestre da vida, que é o Senhor Jesus. A nossa oração é que possa abençoar-nos e nos ajudar a nossa caminhada diária. Então são alguns textos nesta noite, com alguns hábitos que Jesus teve, e espero nos ajude. O primeiro hábito de Jesus que eu gostaria de compartilhar é que Jesus celebrava a vida. Jesus participava de celebrações. O texto é de Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados ao casamento. Esse João vai dizer desse texto e desse milagre que ele fez nesse casamento, que foi o primeiro sinal que Jesus fez. Jesus, ele tinha por hábito participar de celebrações. Jesus tinha por hábito de ir a festas. Jesus tinha por hábito de participar das festas religiosas do seu povo, o povo judeu. E Jesus valorizava tanto a celebração, que ele deixou uma celebração para a igreja. Ele instituiu o que nós chamamos a celebração da ceia do Senhor. Porque para Jesus era importante a gente celebrar as nossas vitórias, celebrar as nossas conquistas e participar das vitórias e das conquistas das outras pessoas também. Então, quando Jesus deixa a celebração da ceia do Senhor para que a igreja pudesse realizá-la e celebrá-la regularmente, Jesus está nos desafiando a nos alegrarmos e a celebrarmos a nossa salvação. Algo tão importante para nós, algo que transforma as nossas vidas, que transforma as nossas histórias, algo tão significativo para nós, mas que nós corremos o risco de deixar de celebrar isso. Então Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem, vocês celebrem, vocês se alegrem. Vai ser um momento um pouco dúbio, porque vocês vão estar diante do cálice, vocês vão estar diante do pão, e vão lembrar a minha morte, vocês vão trazer à memória o meu sofrimento, mas celebrem o que todo esse acontecimento significa para vocês. Celebre que foi a partir disso que vocês tiveram vida, que vocês foram reconectados ou reconciliados com Deus. Celebre a comunidade de fé que vocês fazem parte e façam essa celebração junto com essa comunidade. Não deixe passar despercebido esta alegria da salvação. Quando Jesus está nesse casamento, ele participa intensamente de tudo que está acontecendo. Jesus não é aquele crente rabugento que vai numa festa de casamento e encontra outro crente parecido e ficam ali discutindo teologias, né? Vocês já viram isso? Rapaz, você quer fugir da conversa, né? Ainda mais pastor. Aí você vai numa festa, a pessoa: pastor, mas o que é aquele texto? Vai na escola bíblica dominical, lá você discute esse texto. Aqui eu quero festejar, eu quero me alegrar com tudo que está acontecendo aqui junto com as outras pessoas. E Jesus faz isso. Jesus, ele se alegra com aquelas pessoas. Jesus participa intensamente com aquelas pessoas. Jesus, ele não sobe no palanque e fica pregando. Jesus, ele está feliz. Ele está feliz porque um amigo dele está feliz.
Se Jesus foi convidado a essa festa de casamento na Galileia, muito provavelmente aquelas pessoas faziam parte do seu círculo de amizade, da sua juventude, de quando ele foi morar na Galileia. E ali agora então ele está feliz, porque aquele casal, de repente Jesus vai se lembrar de quando eles se conheceram e agora estão se casando. E Jesus participa com muita alegria daquilo. E Jesus melhora o casamento. Acontece um problema na festa e Jesus resolve o problema. Aquela festa poderia ser marcada por um constrangimento muito grande. Porque antes de acabar a festa, tinha acabado o vinho. E aí a gente pode tentar contextualizar um pouco aqui. Imagina você estar numa festa de casamento, e aí a gente gosta de fazer fila às vezes, né? Faz aquela fila para pegar a refeição na festa, e chega numa determinada pessoa, acabou a alimentação, acabou a bebida, acabou o suco. E aí tem aquele fila atrás da pessoa ainda, e alguém tem que falar, ó, não tem mais, acabou. Não sei se foi um erro de programação, ou se o dinheiro era curto mesmo, né? Às vezes o dinheiro para a festa era curto, mas a alegria de estar se casando foi tão grande que os noivos e as famílias convidaram as pessoas que eles gostavam, eles queriam que todas as pessoas que eles amavam estivessem ali. E acaba o vinho. E Jesus faz de um acontecimento constrangedor numa festa, num marco de alegria. As pessoas iam ir embora e falaram, lembra o casamento do fulano? Lembra que acabou o vinho no meio da festa? E aí, só que aconteceu ao contrário, porque Jesus transforma água em vinho. E as pessoas então vinham contar o seguinte, lembra o casamento do fulano, da fulana? Você vê que interessante, eles deixaram o melhor vinho até o final. Nunca vi um negócio desse, que casamento maravilhoso. Então nós precisamos aprender a celebrar as nossas vitórias, celebrar as nossas conquistas, celebrar as grandes coisas que nós conquistamos na vida, celebrar as pequenas coisas que nós conquistamos na vida. Seja para sair para tomar um sorvete, seja o que for, você tem a sua cultura familiar, você sabe como fazer, você sabe como celebrar as coisas boas da vida, mas não deixe as coisas boas da vida passarem despercebidas, nem que seja um bate-papo na mesa da cozinha, mas celebre, valorize cada conquista da sua família, celebre e valorize cada conquista profissional, celebre e valorize as conquistas da igreja. Jesus nos ensina que é importante a celebração e desenvolva esta alegria de celebrar as vitórias do próximo. Desenvolva esta capacidade de melhorar a celebração do próximo, melhorar a celebração do outro, para que a vitória do outro seja sua também, e nós possamos juntos crescer, celebrando cada alvo que nós alcançamos, cada acontecimento singular na nossa vida e na nossa história. Então, quando olhamos para a vida de Jesus, a gente encontra um Jesus festeiro. De manhã nós lemos o texto de João 5, e ele estava indo para uma festa em Jerusalém. Quando Jesus chama Mateus faz um banquete e ele vai. Jesus, na verdade, ele era acusado, né, de comelão e beberrão, porque Jesus gostava de celebrar, Jesus gostava de festejar, Jesus partilhava da sua alegria com os outros e abriu seu coração para receber a alegria dos outros também. E isso tornava o convívio dele muito amoroso e muito gostoso com a sua comunidade, com as pessoas que ele convivia. Um outro hábito de Jesus interessante é que Jesus sabia a hora de parar. Jesus sabia que nós temos uma rotina que muitas vezes nos sufoca, nós temos um ritmo de vida acelerado. Jesus mesmo estava comprometido com um grande projeto, estava salvando o mundo todo,
Jesus tinha uma missão a cumprir, mas Jesus ele não se deixava ser escravizado pela sua rotina. Rotina é uma coisa importante, eu particularmente gosto muito de ter uma rotina, mas nós nunca podemos permitir que a rotina nos escravize, e Jesus nunca permitiu. Jesus parava. Um dos textos que nos chama a atenção para isso é quando Jesus está indo para Jerusalém. Jesus ele está caminhando para Jerusalém, porque isso fazia parte da sua missão. Ele precisava estar em Jerusalém naquela Páscoa. E ele então está na sua trajetória, está chegando na cidade de Jericó, em Lucas capítulo 18, e tem um cego pedindo esmola, e o cego percebe que é Jesus que está passando por ali, começa a clamar a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquela coisa toda, as pessoas mandando o cego ficar quieto, porque as pessoas queriam que Jesus chegasse em Jerusalém, que Jesus continuasse a sua caminhada, que Jesus continuasse o seu projeto, não queria que nada interrompesse Jesus. E Jesus então percebe o cego gritando por ele, chamando, e o versículo 40 ele diz assim: Jesus parou. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido a ele. Depois, quando Jesus entra em Jericó, tem um homem em cima da árvore, Zaqueu, e ele para novamente embaixo da árvore e fala para o homem: desce que eu vou pousar na sua casa. Jesus sabia a hora de parar, e isso é uma coisa muito importante para nós, para as nossas vidas. Nós precisamos aprender que há hora de parar, há hora de interromper as nossas atividades para cuidar de pessoas, há hora de interromper as nossas atividades para cuidar de nós mesmos, há hora de interromper as nossas atividades para aprender coisas novas. Existe uma técnica aí de administração do tempo, né, que chama quadrante do tempo. E você tem 4 quadrantes, né, 4 quadros assim no quadrante. E foi uma forma de gráfico que as linhas vão se cruzando. Então você tem na sua rotina aquilo que é urgente e aquilo que não é urgente. E aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Aí você coloca ali, você vai cruzando urgente e importante, urgente e não importante, importante que não é importante e não é urgente, e o que é nem urgente nem importante. Mas eu quero pensar somente no que é urgente, o que é importante e o que não é urgente, mas é importante. A maioria do nosso tempo, ele é gasto ou investido naquilo que é urgente e importante. A maioria das pessoas. Às vezes fazemos alguma coisa que é importante e não é urgente, às vezes fazemos alguma coisa que não é nem urgente nem importante, jogamos tempo fora, né? Mas o grande segredo é a gente aprender a fazer as coisas que são importantes, mas não são urgentes. E grandes problemas nós temos na vida, porque nós estamos sempre preenchendo este campo do urgente e do importante. É urgente, é importante, você vai fazendo, e você vai fazendo. Só que existem outras coisas que também são importantes, mas não são urgentes. E você deixa de fazer, porque não é urgente. Você não consegue parar com a urgência e se dedicar ao que somente é importante. Por exemplo, você continuar estudando na sua profissão, de repente na sua profissão você está fazendo só o que é urgente e o que é importante. Mas se você estudasse um pouco mais a sua área, o que é muito importante, você se prepara para o futuro. Se você cuidasse mais da sua saúde, que é importante, mas talvez hoje não seja urgente, você se previne de muitos males no futuro. Se nós cuidássemos mais dos nossos relacionamentos, que são muito importantes, mas de repente não é urgente.
Dificilmente vai ser urgente você sair para jantar com a sua esposa. É importante, mas não é urgente. Urgente é você entregar o relatório da empresa amanhã. Urgente é você montar o cardápio para amanhã. Urgente é você preparar o próximo sermão para quarta-feira. Então você tem um monte de coisa urgente e importante para fazer e você vai sufocando aquilo que também é urgente, é importante, mas não é urgente. E você não cuida dessas coisas. A gente às vezes vive a vida só apagando incêndios. E é claro que se há um incêndio, você tem que apagá-lo. Mas se nós cuidássemos do que é importante e não é urgente, talvez nós teríamos muito menos incêndios para apagar. Nós podemos prevenir os incêndios, prevê-los, e aí nos preparamos para que ele não aconteça. Então Jesus, ele sabia que era urgente ir para Jerusalém, mas cuidar daquele cego era importante. E ele para o que ele está fazendo e vai cuidar do cego. Um mendigo que ninguém se importava com ele. Depois, quando ele chega em Jericó, ele sabe que é urgente chegar em Jerusalém. Ele precisa chegar antes da Páscoa. Mas ele sabe que aquele homem rico precisava também de cuidado. Aquele homem precisava ser salvo. A família dele precisava ser salva, cansada. Ele precisava ser transformado. E Jesus para e vai cuidar daquele homem rico, Zaqueu. Jesus está cumprindo a sua missão e chega um comunicado de que a filha de um homem está doente. Jesus para o que está fazendo e vai cuidar da filha de Jairo. Chega lá, ela já está morta, mas ele a ressuscita. Jesus sabe, Jesus estava indo por um monte orar, mas ele vê as pessoas famintas, necessitadas, e ele cura aquelas pessoas, multiplica os pães, multiplica os peixes, porque era importante cuidar daquelas pessoas também. E depois ele consegue cuidar de outra coisa importante, que é da sua vida devocional. Então nós precisamos aprender a ter uma rotina, para que sejamos produtivos e tenhamos nosso tempo organizado. Mas nós precisamos aprender a parar. E dentro da nossa rotina, reservar tempo para aquilo que é importante e que não é urgente. Aquilo que se você não fizer hoje, não vai ter problema hoje, mas o problema vai aparecer lá na frente. É aquilo que não é urgente, mas é muito importante que você faça. E Jesus, ele era o mestre de parar. Ele sabia que era importante parar a sua rotina para fazer as coisas importantes. E por isso que ele foi o grande Senhor do seu tempo. E nenhuma das suas paralisações atrapalhou a sua missão. Ele conseguiu salvar o mundo, fazendo as coisas que eram importantes, sem ser dominado por essa tirania da urgência, essa tirania do pragmatismo, essa tirania do produzir e trazer resultados imediatos. Ele sabia que há coisas importantes a fazer, que mesmo que o resultado seja de longo prazo, mas precisa ser começado a fazer hoje. Um outro hábito de Jesus é o hábito da oração. Lucas, ele é o personagem, o autor dos evangelhos, são 4, né? Que mais destaca esse hábito de Jesus. Jesus para orar. E um dos momentos difíceis da vida de Jesus é quando ele vai ser crucificado, quando ele vai ser traído, quando ele vai ser levado preso. Então ele escolhe ir orar. O texto de Lucas 22, a partir do versículo 39, que diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Era costume de Jesus ir para lá,
dedicar tempo em oração. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. E ele mesmo, Jesus, se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Quando nós vemos Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, os 12, ele passa a noite toda orando. Era uma ação importante, era algo, uma responsabilidade que não podia falhar. Jesus então passa a noite toda orando. Ele tinha algo importante para fazer no dia seguinte, e ele investe tempo em oração. Quando João Batista foi decapitado, seu primo, Jesus, ele escolhe um lugar solitário e vai orar, porque ele precisava desse fortalecimento emocional, espiritual, para prosseguir na sua missão. E agora que Jesus vai ser traído, vai ser julgado, vai ser entregue para ser crucificado, ele investe tempo em oração. E aqui é uma oração muito difícil de se fazer. É uma oração que eu creio que todos nós já fizemos. É aquela oração que a gente vai pedir algo para Deus, mas a gente sabe já que a resposta é não. Acredito que todos nós já passamos por isso, né? Quando você está vivendo um momento muito difícil e você ora assim: Deus, faça que tudo isso mude agora. Mas você sabe que não vai mudar. Você sabe que você vai ter que levantar no outro dia cedo e vai ter que encarar o problema. Eu lembro muito disso quando a gente perde pessoas que nós amamos muito, né? E você recebe a notícia que a pessoa faleceu, você fica naquela angústia, aquele período até do corpo ser liberado e chegar, e você ora e fala: Deus, faça que isso seja um sonho, faça que isso não está acontecendo, mas você sabe que isso não vai acontecer, aquilo está acontecendo. São problemas que nós temos que enfrentar no dia a dia. A gente gostaria que aquilo não acontecesse, e fala: Deus, faça que isso não aconteça, mas você sabe que vai acontecer. Mas mesmo assim, Jesus, ele foi orar, e algo exponencial aconteceu quando Jesus orava. O texto diz que um anjo de Deus apareceu e o fortaleceu, e foi fortalecido pelo recurso da oração, que Jesus se levantou e disse para os discípulos: vamos, chegou a minha hora. E ele já encontra Judas, Judas já o trai, já o beija, né, identificando que é ele, e ele já parte por seu martírio. Então Jesus nos ensina que mesmo quando nós sabemos que a situação não vai mudar, nós precisamos orar, porque precisamos ser fortalecidos por Deus para enfrentar as dificuldades. Como que se um anjo aparecesse ainda hoje e nos desse força, nos desse coragem, nos desse sabedoria, para que nós possamos ir e enfrentar os embates da vida. E nós sabemos que já passamos por momentos assim, e sabemos que poderemos passar por muitos outros. E Jesus então nos ensina: vá orar, vai dedicar tempo em oração. Há um texto interessante: ocupado demais para deixar de orar. Geralmente, quando nós estamos ocupados demais, nós não temos tempo para oração. E esse autor desse livro, ele nos desafia isso. Se você está ocupado demais com coisa muito importante, então você precisa orar mais. Você não pode deixar de orar. E quando você está enfrentando um problema que você sabe que não vai mudar, aí você diz assim: então não adianta orar. Adianta orar. Vale muito a pena receber esse fortalecimento, esse encorajamento, que só o Senhor pode trazer para as nossas vidas. E o último, não é um hábito, mas a última ação de Jesus, que eu penso que nós precisamos fazer, é que Jesus morreu. E aqui vai soar um pouco estranho, né? Nós precisamos morrer.
Eu quero pensar na morte aqui de uma maneira um pouquinho diferente. De maneira alguma desrespeitando os aspectos teológicos fundamentais da morte de Jesus. Mas Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse 7 frases. Mas uma das frases muito importantes é: está consumado. Está feito. Acabou. Daqui para frente é uma nova história. Jesus morreu e ressuscitou para uma nova vida. Eu penso que no final de ano isso é importante a gente pensar, porque nós precisamos criar esse hábito de morrer para algumas coisas, do passado. Nós precisamos criar o hábito de também dizer: está consumado, de finalizar alguns acontecimentos, alguns eventos, algumas coisas da nossa história. Como é difícil para nós, quando nós fazemos isso, e como é difícil conviver com pessoas que não resolvem as suas vidas, que não resolvem o seu passado, que não resolve os acontecimentos, que não resolve as suas histórias, que não consegue pôr um ponto final em algumas situações da sua vida. E passa 10, 20, 30 anos e as pessoas estão arrastando o seu passado. Não consegue morrer para aquilo. Não consegue deixar aquele acontecimento para trás. Não consegue deixar aquele fato pôr um ponto final e falar assim: agora nasceu uma nova pessoa para uma nova história. Se deu errado, deu errado. Se deu prejuízo, deu prejuízo. Se perdeu, perdeu. Mas eu não lido mais com isso. Isso é um fato que está consumado na minha vida. Isso é um assunto resolvido. A partir de hoje eu vou viver um novo tempo na minha vida, uma nova história, uma nova experiência, um novo momento. É impressionante, assim, é maravilhoso quando a gente lê o texto da vida de Jesus após a ressurreição. Imagina só, Jesus o Todo-Poderoso, cheio de poder, agora ressuscitado, ressurreto, um novo corpo. Agora era a hora. Agora é a hora de mostrar para Herodes quem eu sou. Agora é hora de falar para Pilatos: você lavou sua mão, seu miserável. Você podia ter me defendido, agora vem aqui ter uma conversa comigo. Agora era a hora de Jesus reunir os discípulos e falar assim: como é que nós vamos pegar o Anás e o Caifás? Como é que a gente vai se vingar daqueles caras? E aqueles soldados lá? Por que me bateram tanto? Mandaram chicotear, mas não precisava bater tanto, né? Vamos lá resolver essa parada com esses soldados. Jesus, ele não teve um discurso de vingança. Jesus não teve um discurso de retaliação. Jesus, ele não ficou arrastando o seu passado. E aquelas pessoas que mentiram no meu julgamento, agora elas vão pagar. Jesus disse na cruz: está consumado. O que aconteceu até aqui ficou no passado. Agora eu continuo o meu projeto com as pessoas que me fizeram bem, com as pessoas que me amaram o tempo todo. Eu vou me reunir com os meus discípulos e nós vamos organizar a igreja, e a igreja vai revolucionar o mundo. Jesus não precisava se vingar de Anás e Caifás, porque o sangue de Jesus já estava nas mãos deles. A consciência deles já o acusava. Você não precisa ficar pensando em planos de vingança para as pessoas que te fizeram mal no passado, porque o mal que elas fizeram já está condenando elas. E elas sim que precisam resolver o mal que elas fizeram, para que elas também ponham um ponto final e comecem uma nova vida. Então nós precisamos aprender a morrer para as desgraças do passado, para que possamos ressuscitar para uma vida cheia da graça de Deus para o futuro.
Nós precisamos aprender a abandonar esse sentimento de vingança, de retaliação, de vou mostrar quem é que manda, enfim. Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus não fez isso. Quando Jesus estava sendo traído, Jesus mesmo disse para Pedro, falou, se eu quisesse eu chamava uma legião de anjos, eles davam conta disso aqui. Imagina ressuscitado. Mas Jesus, ele soube pôr um ponto final ali na cruz e ressuscitar para um novo tempo, uma nova história. Jesus soube ser feliz ressuscitado. E nós estamos aqui sendo a igreja dele até hoje, porque ele disse, está consumado. Há uma vida abundante nos esperando. Há uma vida de paz, de realizações nos esperando. E às vezes nós não conseguimos alcançá-las, porque nós estamos acorrentados com o nosso passado. Nós estamos arrastando o mal que as pessoas nos fizeram. E se nós também já fizemos mal para alguém, nós precisamos resolver e pôr um ponto final. E viver uma vida diferente de agora para frente. Mas, assim como Jesus morreu, nós também precisamos morrer para o nosso passado. Ficam algumas marcas, né? Inegável. Quando Jesus apareceu para Tomé, tinha as marcas. Falou, põe um dedo aqui, ó. Põe a mão aqui do lado. Ficam marcas. Ficam cicatrizes. Fica a história. Mas não pode ficar o ressentimento. Você não precisa ficar arrastando o seu passado. Você aprendeu com aquilo. E agora vai prosseguir. Nós precisamos morrer para as coisas ruins do passado, para que possamos ressuscitar para as coisas que Deus tem preparado para nós. Curtir a vida com as pessoas que nos amam, como Jesus fez com os seus discípulos, as pessoas que estavam ao lado dele, com aquelas mulheres maravilhosas que ficaram até ao pé da cruz. Foi para elas que ele apareceu primeiro, porque Jesus valorizava o bem. Jesus, ele potencializava o bem e mitigava o mal para que ele ficasse no passado. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Então que nós possamos viver 2021 que está chegando com muita celebração, celebrando as coisas boas que nos acontecem. Que nós possamos ter as nossas rotinas e precisamos tê-las, mas que nós possamos colocar na nossa rotina as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Saber a hora de parar. A maioria das pessoas só param quando não tem mais jeito, quando infartam, quando tem um AVC, quando o casamento já foi, quando não consegue mais conversar com os filhos, quando não consegue mais conversar com os pais, enfim. Quando é ou para. Você pode parar hoje, conscientemente, para investir nas coisas importantes da sua vida. Nós possamos fazer o ano de 2021 um ano de oração, para que possamos ser fortalecidos por Deus, para cada luta e embate que teremos. E as coisas que precisam ficar em 2020, que nós possamos dizer, está consumado. Daqui para frente é uma nova vida, é um novo projeto, é uma nova realidade. E eu vou viver 2021 intensamente, sem permitir que as mazelas de 2020 fiquem me escravizando, sem precisar arrastá-las. Vou finalizar essa história, começar um novo tempo com Deus. Amém? Vamos orar?